Bom dia! Esse é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que amam. Você é um bom motorista? Boas são as leis, melhor o uso delas. Assim disse Antônio Ferreira. O Código Nacional de Trânsito já demonstrou que melhorou a situação do trânsito no país. A imprensa noticia estatísticas e indicou que no período de carnaval do ano de 1998, o número de acidentes foi 45% menor em comparação com o ano de 1997, de acordo com a revista Veja de abril de 98. Isso quer dizer que 120 vidas foram poupadas. Nada obstante, ainda é grande a nossa indisciplina e irresponsabilidade. Tal como crianças, relutamos em observar leis cujos objetivos são a nossa própria segurança e o nosso próprio bem-estar. Um outro exemplo, o uso do cinto de segurança só foi realmente observado pela maioria da população após a imposição de duras multas para os que continuavam a não usá-lo. Curioso é que antes da entrada em vigor do atual Código de Trânsito, pelo qual o uso do cinto passou a ser obrigatório em todo o território nacional, víamos motoristas que usavam o cinto naquelas cidades em que a lei local assim exigia, deixando de usá-lo nas demais. É como se nas primeiras cidades os acidentes pudessem ocorrer e nas últimas jamais ocorreriam. Ora, quem mais se beneficia do uso do cinto de segurança é quem o utiliza, mas a nossa irresponsabilidade é tão grande que o Estado se vê obrigado a nos punir quando descumprimos regras que somente nos protegem. Mas será que em relação às leis espirituais o mesmo fenômeno não estaria se repetindo? Será que temos sido bons motoristas nas estradas da vida? Será que temos observado as leis divinas que governam as nossas vidas? E olha que essas leis divinas são tão antigas que ninguém pode alegar ignorância. Como alegar desconhecimento das 10 regras de ouro contidas no Decálogo? Moisés recebeu os 10 mandamentos cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Logo conhecemos o alicerce de toda a legislação divina há mais de 3.000 anos, pelo menos. Quantas encarnações não tivemos somente nesse período? Nada obstante, Cristo ampliou os horizontes do Decálogo e nos ensinou que toda a lei poderia ser resumida no mandamento do amor. Assim, a lei do amor é aquela que governa as nossas vidas. Por essa lei é que devemos nos conduzir. As leis cósmicas funcionam como as regras de trânsito. Indicam os caminhos permitidos e os perigosos, a velocidade máxima permitida com a qual poderemos seguir sem perigo, a forma pela qual devemos conduzir o nosso carro físico, a fim de que possamos chegar ao nosso destino de espíritos perfeitos, mais depressa e sem grandes acidentes. Ignorar as leis divinas é andar pelas estradas da vida num carro em alta velocidade, sem freios e com pneus carecas. O amigo já pode prever o que acontecerá. A colisão será inevitável. Nossa vida física poderá ficar comprometida. As multas haverão de nos ser impostas por meio de sofrimentos, dores, doenças, tudo isso com graves e desastrosas consequências para a nossa caminhada evolutiva. A felicidade baterá à porta daqueles que persistem em andar pela vida sem observar os mandamentos divinos? Poderemos até ver cassada a nossa habilitação,
regressando ao plano espiritual na condição de pilotos desastrosos e imprudentes, obrigando-nos a penosos estágios em zonas de sofrimento. Porém, se nos conduzirmos como motoristas atentos às leis divinas enunciadas por Moisés e engrandecidas pelo Cristo, ampliadas pela doutrina espírita, haveremos de atravessar as estradas e os desertos da vida, nunca nos faltando o combustível da fé, os freios da paciência e as luzes da sabedoria. Basta que estejamos atentos ao Código Universal da Evolução, cuja lei maior é o amor rememorado pelo Mestre Jesus. Sejamos, pois, motoristas prudentes e atentos às regras que o Pai nos concedeu para a nossa felicidade. Que tal renovar a sua carta de motorista? Graças a Deus. Jesus Cristo concentrou o amor mais perfeito que até então a humanidade pôde perceber. E foi através desse mestre inconfundível que o próprio Deus ficou mais presente para o ser humano. O amor é, por excelência, um estado de alma que somente a evolução espiritual pode conferir, pois representa qualidades superiores nascidas de grandes sacrifícios, de infindáveis esforços no bem comum, de lutas sem tréguas no aprimoramento espiritual, sem o que esse dom supremo não desabrocharia como perfeito símbolo de Deus no ser humano ou espiritual. Se ainda não conseguimos nos amar o suficiente para termos condição de amar o nosso próximo, comecemos a exercitar esse sentimento, dedicando primeiramente nossa atenção a nós mesmos. Sejamos gentis conosco, nos dediquemos palavras brandas de carinho, sejamos condescendentes com nossos próprios erros, menos cruéis em nossas autoavaliações e punições. Avaliemos sim nossos comportamentos e atitudes, mas avaliemos de forma positiva, de forma a podermos aprender com os nossos deslizes e não somente nos sentirmos culpados. E se percebemos que ainda precisamos renovar a nossa carteira de motorista espiritual, o façamos com fé, alegria e muito amor. Pensemos nisso. Nossa mensagem de hoje é o capítulo de nome Você é um bom motorista? Do livro Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Lucas, seguido de comentários. Tenhamos todos uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada na companhia do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.